Olá, estudantes! Vamos conversar um pouquinho sobre as potências mundiais e o comércio internacional. Observem que, em primeira mão, nós temos aqui uma informação que está ligada à questão da capacidade produtiva dessas grandes potências mundiais. E aí o texto coloca para vocês que quanto mais um país apresenta capacidade de produção, e distribuição de bens materiais, maior se torna sua força econômica. As maiores economias globais são as principais potências econômicas do planeta. E você provavelmente tem alguns produtos na sua casa que vieram desses países. Vamos conferir a lista dos países, dos 15 mais, né? As maiores economias do mundo, aqueles países que possuem o maior PIB em trilhões. Os dados estão aí em trilhões, né, de dólares. Então, nós temos aqui o ranking dos países. Em primeiro lugar, Estados Unidos da América, seguido pela China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, o Brasil, a Itália, a Índia, a Rússia, o Canadá, a Coreia do Sul, a Espanha, o México e a Indonésia. Então, observem que o Brasil, aliás, o primeiro país, os Estados Unidos, ele mantém a sua posição de 2013 até 2020 sempre em primeiro lugar e sempre crescendo. Observem que de 16,76 trilhões, os Estados Unidos vem aumentando aqui gradativamente, chegando a 22,48 trilhões em 2020, o PIB dos Estados Unidos. Seguido pela China, que também consegue manter sua posição num ritmo de crescimento interessante, chegando a 16,15 trilhões em 2020. O Japão, um dado interessante sobre o Japão, que também mantém a terceira posição de 2013 até 2020, mas observem que o Japão ele possui um crescimento assim, bastante equilibrado durante esse período. Ele sempre está aqui na casa dos 4 trilhões e mantém esse ritmo até 2020. A Alemanha, ela consegue também manter a quarta posição. O Reino Unido, ele passa da sexta posição em 2013, melhora bastante o seu PIB, passa para a quinta posição em 2014 e depois mantém essa quinta posição até 2020. A França, da quinta posição, ela cai um pouquinho, passa para a sexta posição e observem aqui, ó, da quinta para a sexta posição, e ela vem mantendo essa sexta posição até que em 2017 ela cai um pouquinho mais, vai para a sétima posição e mantém essa sétima posição até 2020. E o Brasil? O Brasil, ele começa 2013 em sétimo lugar. E ele vem em 2013, 2014, ele consegue manter essa posição. Em 2015, a gente cai para o oitavo lugar, né? Nós caímos para o oitavo lugar. E essa oitava posição é mantida até hoje, 2020, com 2,35 trilhões de dólares. Observem, pessoal, que a distância, apesar de estarmos aí na oitava posição, né, porque são mais de 200 países, nós estamos na oitava posição, até um ranking legal, mas veja a diferença aí entre a oitava posição, 2,35, para a primeira posição, 22,48. Bastante, é uma distância imensa. Os dois mais dessa tabela, Estados Unidos e a China. Muito bem. Atualmente, os Estados Unidos eles são considerados, então, a principal potência do mundo. Mas essa condição alcançada, ela não ocorreu repentinamente, né? Foram necessários vários fatores para que este se consolidasse como uma das nações mais importantes do planeta. E aí nós temos as raízes do crescimento econômico norte-americano, né? Essas raízes, a história americana, ela foi fundamental para o seu desenvolvimento. Foram menos de 4 séculos para que os Estados Unidos passassem da condição de colônia para superpotência. Um dos motivos para essa transformação rápida foi, eu deixei em destaque aqui para vocês. Em primeiro lugar, a ascensão econômica no Sul.
né, que tinha como principal atividade a produção monocultora, pois o sul possui clima de características tropicais favoráveis ao cultivo. Já no norte dos Estados Unidos, as atividades eram distintas. Este apresenta clima temperado. No sul, a economia era voltada para o comércio, possuía os principais centros urbanos e surgiram, então, as primeiras indústrias e as primeiras instituições financeiras. Então, nós temos aqui uma questão climática, né, que determina também até o tipo de agricultura, o tipo de produção das áreas do norte e do sul, né? E que garante a economia americana de uma maneira bastante equilibrada. E aí, meus queridos, como foi essa ascensão norte-americana? Essa ascensão deve-se principalmente pela intensa acumulação de capital ocorrida na segunda metade do século XIX. Né? No início do século XX, o país já possuía grandes empresas que detinham os monopólios de petróleo, monopólio do aço, monopólio dos automóveis e ferrovias. Mas esse crescimento também é histórico. Ele foi proporcionado por acontecimentos históricos. O primeiro que eu destaquei aqui, a Primeira Guerra Mundial, que ocorre entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Mas, queridos, como é que uma guerra pode, então, trazer algum lucro, né, para uma nação? Sim, pode. Né? E os Estados Unidos é um exemplo disso. Eles lucraram muito com as guerras. Esse é um momento, a guerra, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, deixou a Europa numa situação de vulnerabilidade total. E aí é o momento em que a Europa necessitava de uma reconstrução, ela necessitava de apoio financeiro, ela precisava se reerguer. Então, os Estados Unidos forneceram empréstimos, forneceram mercadorias, e o resultado disso foi um gigantesco crescimento do PIB, né, que foi se consolidando e colocando os Estados Unidos definitivamente como a maior potência mundial. Então, as guerras mundiais ocorridas, né, elas trouxeram para os Estados Unidos essa possibilidade de ascensão econômica. Muito bem, mas nós temos aí uma grande concorrência, vocês viram que a China ela ocupa a segunda posição no ranking dos mais, né? E nós temos a seguinte previsão, que o ano de 2030, né, ele pode trazer muitas mudanças no ranking das maiores economias mundiais. A expectativa é que a China fique em primeiro lugar e supere os Estados Unidos e que a Indonésia, que foi o último país daquele ranking, que ficou na 15ª posição, suba para a 3ª posição. Né? O Brasil poderia voltar para o 7º lugar no ranking, quem sabe? Porque nós iniciamos 2013 em 7º lugar, fechamos 2020 no 8º lugar. Nós perdemos posição. Quem sabe a gente consegue voltar aí para o 1º lugar. Essa é uma expectativa. Meus queridos, em 2030, a simulação aponta que as 10 principais economias mundiais terão juntas um PIB de 147,479 trilhões de dólares. As desenvolvidas ficariam com mais de 60 trilhões de dólares e as economias emergentes, né, com os 85,936 trilhões de dólares. É uma previsão para os próximos anos, até 2030. Vamos torcer para que o Brasil consiga melhorar a sua posição nesse ranking. Então, deixo com vocês o meu abraço, meu carinho, e aguardo vocês na próxima aula.